A polícia analisa amostras de fio de cabelo e sangue encontrados no porta-malas de um carro para saber se são de uma vendedora desaparecida desde o dia 11 em Porangatu. Um trabalhador fica ferido durante a coleta de lixo em Jaraguá. O saco que ele recolheu e jogou na caçamba do caminhão explodiu. Assunto para o Jonathan Moreira. A empresa onde esse coletor de lixo trabalha encontrou pólvora dentro do caminhão. A suspeita é que algum morador tenha descartado os explosivos de forma irregular. Daqui a pouquinho os detalhes. A Polícia Rodoviária Federal faz operação no entorno do Distrito Federal de olho no transporte clandestino. E uma novela em reprise. A situação do estádio Mozar Veloso do Carmo em Rio Verde. Palco de muitos jogos, o local segue interditado por causa de problemas estruturais. E a tentativa de acabar com os fogos de incêndio na região da Chapada dos Veadeiros entra no 3º dia. Danilo Moreira. Por causa dos vários focos de incêndio na região da Chapada dos Veadeiros, o Corpo de Bombeiros montou uma base em São João da Aliança. Os militares estão monitorando a área até com drones. E tem oportunidade de emprego na região sul do estado. Quer saber os detalhes? Já já a Luana Nunes conta tudo pra gente. Não é isso mesmo, Luana? Isso mesmo, Tiago, são mais de 100 oportunidades para quem está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Pega aí papel e caneta que daqui a pouco eu conto todos os detalhes. Combinado então, tô te esperando, Luana. Olha, essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta terça-feira, agora 12:01. Estamos chegando um pouquinho mais tarde e vamos começar o nosso jornal. Um trabalhador ficou ferido durante uma coleta de lixo em Jaraguá. O saco que ele recolheu e jogou na caçamba do caminhão explodiu. O Jonathan Moreira traz as informações ao vivo para a gente. Oi, Jonathan, com você agora. Boa tarde. E aí, Tiago, como é que tá? Boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse servidor dessa empresa que trabalha na coleta de lixo lá de Jaraguá é o seu Josiel. Eu bati um papo com ele agora há pouco, por videochamada, ele me explicando sobre esse susto que ele levou ao recolher o lixo lá da cidade. Ele trabalha na cidade tem mais ou menos uns 6 meses nessa coleta de lixo, já está acostumado a deixar a cidade limpinha e foi justamente durante essa coleta de lixo em Jaraguá que ele levou esse susto. Ele pegou ali uma sacola, colocou dentro do caminhão. E no momento que o caminhão foi fazer aquela compactação, compactar o lixo, foi o momento onde aconteceu a explosão. Como eu disse, eu conversei com o seu Josiel, ele explicou melhor para a gente como é que aconteceu. Vamos acompanhar o que disse esse trabalhador. Joguei o lixo dentro do caminhão e acabou explodindo na minha frente e me pegou. Tive uns ferimentos, mas graças a Deus já fez só um susto e já passou. Queria saber o que passa na cabeça de uma pessoa e colocar alguma coisa explosiva dentro do lixo, sabendo que poderia passar alguma criança ou alguém que poderia, antes de mim, para pegar aquele lixo ou passar perto e explodir nele. Olha só o apelo desse trabalhador, O que se passa na cabeça de uma pessoa que descarta explosivos no lixo comum. Inclusive, a gente se aproveita desse espaço aqui para fazer esse apelo, Você tomar cuidado no descarte. Quando for descartar vidro, colocar dentro de uma garrafa PET, justamente para não acontecer acidente com o coletor de lixo. Nesse caso, de forma alguma, explosivos deveriam ser descartados no lixo comum. Nós falamos também com a empresa, o gerente dessa empresa onde o coletor trabalha. O gerente me disse que foi encontrado dentro do caminhão pólvora. Não dá para afirmar se a substância estava solta ou se era parte de fogos de artifício, por qual motivo essa substância foi parar no lixo comum. Inclusive, a empresa disse que prestou todo o apoio, toda a assistência para o trabalhador e está trabalhando agora para identificar a pessoa que fez esse descarte. Até para orientar essa pessoa, como descartar corretamente o lixo, como jogar, onde é que deve jogar explosivos, para não acontecer acidentes como esse. Por sorte, o seu Josiel voltou para casa são e salvo, mas por muito pouco, uma atitude simples como esta termina em tragédia, viu, Tiago?
Me chamou muita atenção, Jonathan, o que ele disse, sempre preocupado com o terceiro ali, né? Quer dizer, imagina só se uma criança pegasse o saco, imagina só se um outro trabalhador pegasse esse saco de lixo, né? Pensando no próximo sempre. Vamos torcer, então, para ele se recuperar logo disso. Realmente é uma situação complicada, é preciso, como o Jonathan bem colocou, quebrou um vidro ali, coloca numa garrafa PET para mandar embora, não coloca de qualquer jeito, não. Porque tem uma vida ali, um trabalhador que vai pegar essa sujeira sua para jogar para a coleta. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Obrigado por sua participação, Jonathan. Um trabalhador morreu soterrado em um armazém graneleiro em Chapadão do Céu, extremo sudoeste goiano. Testemunhas disseram que Carlos Henrique dos Anjos Ribeiro estava fazendo serviço e, por um descuido, pisou em um local onde havia um vão por onde o grão é retirado. Nesse momento, ele foi sugado para baixo, sendo coberto por grãos, por vários grãos. As testemunhas disseram ainda que tentaram puxá-lo, mas não conseguiram, pela grande quantidade de milho que desceu sobre a vítima. Bombeiros e polícia técnico-científica encontraram o corpo do jovem de apenas 18 anos debaixo dos grãos de milho. E a gente não conseguiu contato com a empresa. Um motociclista morreu em Jataí após bater em uma caminhonete no perímetro urbano da BR-158. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o motociclista tenha furado o sinal de pare e batido de frente com o veículo. Valdinei Carmo dos Santos, de 30 anos, teve ferimentos graves no rosto e também no corpo. Ele chegou a ser encaminhado por uma ambulância do SAMU ao Hospital das Clínicas de Jataí, mas não resistiu. 3 pessoas foram levadas para a delegacia de Rio Verde, suspeitas de receptação de mercadorias. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que aparelhos de ar-condicionado estavam escondidos em uma casa no bairro Céu Azul. Os PMs acreditam que esses equipamentos foram furtados de um frigorífico desativado. 2 homens foram presos e um menor apreendido. Deixa eu te contar agora que um idoso de 81 anos de Itumbiara, que tem Alzheimer, está desaparecido há quase um mês. Sem pistas, a família não sabe mais o que fazer. Os dias passam devagar para a família, desde que seu Claudomiro Ferreira, de 81 anos, desapareceu há quase um mês. Dona Jerônima não sabe mais o que fazer sem notícias do marido. Eles são casados há quase 60 anos e, pela primeira vez, estão há tanto tempo longe um do outro. Eu preocupo demais e tô com muita saudade dele e com medo de não voltar mais. Segundo a família, era aqui na sala de casa que o seu Claudomiro passava boa parte do tempo. Só que no dia 28 de julho, enquanto a esposa tomava banho, ele conseguiu achar a chave desse portão que normalmente ficava trancado e saiu de casa. Depois disso, a família nunca mais teve notícias dele. O idoso tem Alzheimer e hipertensão e precisa tomar diariamente 4 remédios. Para tentar descobrir o paradeiro de Claudomiro, a família espalhou fotos pelas redes sociais. Segundo Lucas, que é neto de Claudomiro, durante algumas crises, o avô se lembrava dos tempos que era jovem e morava na roça. E dizia que precisava voltar para casa. Como ele morou muitos anos atrás, eles tinham uma fazenda dele, o pai dele, mas os irmãos moravam na campanha. Fica perto do Arraial do Boteco. Então ele tinha isso na lembrança. Ele falava que não morava aqui, que ele queria ir embora. Direto eu chegava aqui e estava falando para minha avó, vamos bem, arruma os trem para nós ir embora, que eu não vou ficar aqui mais não. A família fez um boletim de ocorrência comunicando o desaparecimento. O Corpo de Bombeiros também fez buscas em matas próximas a Itumbiara, mas nenhuma pista foi encontrada. Realmente nós não sabemos, assim, nós temos essa esperança, mas nós não sabemos se ele está em algum lugar, se alguém está tratando ele bem, entendeu? Nós também ficamos preocupados que ele toma esse remédio, como está sendo, né, o dia a dia dele, né? Nós fica com essa preocupação imensa, né? A Polícia Rodoviária Federal está com uma força-tarefa para combater uma prática antiga nas BRs que cortam o entorno de Brasília, o transporte pirata de passageiros. E quem tem mais informações é o Danilo Moreira. 12:08, boa tarde, Danilo.
Oi, Tiago, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Como você bem disse aí, esse problema do transporte pirata aqui na região do entorno é antigo, viu? Já vem se arrastando aí há anos. Aqui em Lusiânia, por exemplo, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás, é comum a gente ver na BR-040 as vans oferecendo esse tipo de transporte, viu? E para tentar, por fim, dar um basta nesse tipo de transporte pirata, a Polícia Rodoviária Federal montou uma operação. Essa operação ela durou pelo menos 5 dias. A ação foi realizada na BR-070, principal rodovia que liga Águas Lindas de Goiás até o Distrito Federal. Durante a ação, olha só, 20 motoristas foram multados fazendo o transporte irregular de passageiros. Ao todo, 160 autos de infração foram emitidos por diversas condutas irregulares, como excesso de passageiros, conduzir veículos sem equipamentos obrigatórios de segurança, sem o licenciamento e também aí transitando pelo acostamento, colocando a vida desses passageiros em risco, viu, Tiago? O policial rodoviário federal Ed Araújo, ele traz detalhes pra gente, falando aí sobre os perigos que os passageiros correm ao optarem aí pelo transporte clandestino. Vamos ver. Essas vans muitas vezes transitam com excesso de passageiro, sem os cuidados adequados, então gerando um grande risco de acidente e um risco à saúde das pessoas que utilizam esse tipo de transporte. Pois é, durante essa ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal, uma van foi abordada aí. Ela tinha capacidade para 16 pessoas. Sabe quantas pessoas estavam dentro da van? 25, excedendo muito mais, aí, mais de 50% da capacidade dessa van. 4 motoristas aí assinaram um termo de compromisso de comparecimento em juízo por exercício ilegal da profissão, viu, Tiago? O transporte clandestino não dá segurança nenhuma para ninguém, viu? Além de ser crime, claro. Obrigado por sua participação, Danilo. Teve a operação da Polícia Federal em Anápolis. O alvo foram os servidores do DENIT e da empresa Aurora da Amazônia, que ganhou uma licitação para administrar o Porto Seco de Anápolis. O Jonathan Moreira está de volta comigo aqui e tem detalhes sobre essa investigação. Com você de novo, Jonathan. Tiago, além aqui de Anápolis, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em outros estados também, como São Paulo, Tocantins e lá no Distrito Federal. Essa operação da Polícia Federal apura o pagamento de propina aos servidores do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. De acordo com as investigações, uma empresa que venceu a licitação para explorar o Porto Seco aqui de Anápolis, ela teria enfrentado problemas com a habilitação do terreno. E por esse motivo, essa empresa contratou lobistas justamente para negociar os interesses da empresa, e isso envolve o pagamento de propina aos servidores públicos. Entre as irregularidades constatadas pela Polícia Federal está a avaliação de um terreno feita bem abaixo do mercado. Um lote aí avaliado em 44 milhões de reais foi custeado pelo valor de 11 milhões de reais. Por esse motivo, a Justiça Federal já determinou o bloqueio das contas dos investigados e o afastamento dos servidores públicos. Agora, os envolvidos devem responder pelos crimes de peculato, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e associação criminosa. Tiago. Obrigado por sua participação. Nós temos respostas aqui. Jonathan, o Grupo Porto Seco Centro-Oeste, atual administrador do terminal de cargas de Anápolis, disse que não faz parte das investigações e que confia na fiscalização e na justiça e que está disponível para contribuir com a polícia. A empresa Aurora da Amazônia informou que não tem conhecimento dos fatos porque também não faz parte das investigações e que está à disposição das autoridades. Em nota, o DENIT disse que colabora com a investigação, que está em contato com os órgãos de controle e que atua dentro da legalidade, respeitando todos os princípios éticos da administração pública. Mudar de assunto para te contar que a adolescente Kathleen Kelly Chaga, de 15 anos, continua desaparecida em Itumbiara. Ontem fez um mês que a menina saiu de casa e não voltou mais. Então, se você aí tiver qualquer informação sobre essa adolescente que você vê aí na televisão, procure a Polícia Civil pelos telefones 64 3404 7711. Os números estão aí no seu vídeo, 64 9317 4081.
Em Jataí foi feita a troca de comando do 13º Batalhão de Bombeiros Militar. O tenente-coronel Hélio Cristiano do Carmo, que ficou por 8 anos à frente do batalhão, passou o comando para o major Ricardo Pereira Carrijo, que era subcomandante. O batalhão de Jataí conta hoje com 35 militares e atende 6 municípios da região sudoeste do estado. 12h13, preciso fazer o primeiro intervalo comercial e a seguir, a polícia analisa amostras de fio de cabelo e sangue encontrados no porta-malas de um carro para saber se são de uma vendedora desaparecida desde o dia 11 em Porangatu. E estão sobrando doses da vacina contra a gripe na região sudoeste e a cobertura desse ano está abaixo de 70%. Isso é bem preocupante. Tem um recadinho agora da Heloísa de Rio Verde. Me chamo Heloísa Santos Marques, eu moro em Rio Verde, Goiás. E Jornal JA1 volta já.